Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Nós fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 47. O problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. Os trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo, ou seja, aprendendo a deixar de lado as opiniões sem sentido do mundo. A multidão, não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontra na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve e, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. Ou seja, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo atribui às experiências difíceis as supostas faltas ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a alma integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas, em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isto basta. Lição número 47. O problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo, Evangelho, Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Uma das lições principais, que é a lição que Emmanuel comenta no texto nosso de hoje, é a lição fundamental que Jesus nos mostra que o mais importante do servo fiel ao mestre é fazer o que é certo. Não importa se o mundo vai zombar de nós, não importa se todo mundo vai falar que nós somos tolos, e que muitas vezes nós fazemos sacrifícios que materialmente são desnecessários. O que verdadeiramente importa, que Jesus muitas vezes diz em várias partes do Evangelho, é o que vai no coração do homem. É a nossa paz de consciência e saber que nós fizemos o que era correto. Sabemos que é certo e que nós seguimos a nossa bússola moral, que é Jesus Cristo. E é verdade que muitos espíritos, ao decorrer da história, muitos espíritos que são exemplos inspiradores para nós, passaram por situações semelhantes, muito semelhantes. Francisco de Assis, até o próprio Chico Xavier, do Espiritismo, Divaldo Franco, que também desencarnou recentemente, e posso citar todos os apóstolos e várias outras figuras do cristianismo, ou até mesmo de outras culturas, que eram vistos como pessoas tolas, mas que o tempo deu razão a eles. O tempo mostrou que seus atos parecidos com ingênuos, desnecessários, eram, na verdade, as manifestações mais bonitas de amor e de caridade que nós vimos. O mestre, incluso. Muitas vezes as pessoas acham que as pessoas bondosas são estúpidas,
São pessoas tolas, são pessoas inocentes demais para perceberem que estão sendo deixadas para trás. Que elas não têm nenhum ganho naquilo que elas fazem. É verdade. Os atos de caridade não dão nenhum ganho imediato para nós. Se pensarmos de forma material e objetiva, não temos um retorno imediato com os nossos atos de caridade. O que nós ganhamos é algo muito melhor. O que a gente ganha é uma sensação calorosa no nosso espírito. A gente ganha a alegria de ajudar outra pessoa e às vezes o sorriso de uma pessoa que nos agradece preenche nosso coração. Às vezes a pessoa não precisa nem nos agradecer, mas nós nos sentimos satisfeitos. E esse sentimento de amor à humanidade, de amor a todas as coisas vivas, nos dá a alegria de viver, que eu acho que é a coisa mais importante para todos nós, aqui encarnados e até mesmo desencarnados. Ter a alegria de viver. Ver o mundo como um lugar belo, como um lugar bondoso, um lugar acolhedor, um lugar onde ainda tem esperança e que nós podemos ser essa esperança para outras pessoas. Nos enche de propósito, nos dá um motivo para levantar todos os dias e queremos ser uma pessoa melhor. No livro Nosso Lar, André Luiz ele passou por uma experiência quando estava encarnado que ele teve que ajudar uma pessoa. E ele, esse ato simples, ele não viu muita importância, né? Ele fez um atendimento gratuito a uma pessoa, não deu muita importância a isso. Acho que nem ele sabia o quão importante era o atendimento que ele fez para aquela pessoa, aquele atendimento médico que ele fez. E quando ele estava no umbral, uma das preces que interveio para ele, que ajudou ele muito expressivamente, foi daquela pessoa que ele nem lembrava, mas que ele fez a total diferença na vida daquela pessoa. O verdadeiro resgate dele foi nessa caridade quase que despretensiosa dele. Foi o que realmente salvou ele das trevas. Muitas vezes as pessoas ao nosso lado não vão nos entender. O mestre não foi compreendido pelos seus amigos. Quando ele falou com os apóstolos que ele seria crucificado, o próprio Simão Pedro disse que não havia propósito no sacrifício do mestre. Ele ficou zangado, com razão até. Se nosso mestre já não é compreendido, não foi compreendido, não é compreendido muitas vezes, nós que estamos tentando seguir, naturalmente também não seremos compreendidos. E às vezes nós tentamos até ir pelo caminho mais fácil, que é agradar os outros. Mas muitas vezes, quando nós vivemos só de agradar os outros, nós perdemos esse senso de individualidade. Nós perdemos a nossa bússola moral. Nós perdemos nosso senso de ser, quem nós somos. Nós começamos a fazer o que os outros querem que a gente faça. Muitas vezes fazemos coisas até erradas. E nós nos arrependemos, naturalmente. Acho que todos nós passamos por isso uma vez ou outra na vida. E perdendo esse senso de individualidade, que é um verdadeiro oxigênio para a nossa vida aqui na Terra, nós começamos a ter muito prestígio das pessoas. Nós começamos a agradar elas e nos sentimos pessoas importantes. E nos sentimos sozinhos, porque nós perdemos nós mesmos no caminho. O importante é nós sermos autênticos, sermos nós mesmos, sermos disciplinados e fiéis a tudo que Jesus nos ensina e tentar fazer o nosso melhor. Às vezes não foi 100%, mas foi aquilo que a gente podia entregar naquele dia. Isso basta. Para que um dia todos nós possamos ter a alegria de dizer o que o Paulo disse em outra carta, que a partir de agora ninguém mais me moleste, pois eu carrego em mim as marcas do Cristo. Bom, vamos todos nós levar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir para o nosso Mestre nos inspirar com sua bondade, o espírito da caridade, um espírito de bondade e de compaixão a todos os seres vivos. Que nós nessa prece façamos uma oração a toda a humanidade, a todos os líderes mundiais, a todos os espíritos que se sentem ameaçados pelas guerras, pelos conflitos, a todos os espíritos que se sentem amedrontados pela incerteza do amanhã, pela desesperança e pela tristeza, a todos os espíritos ameaçados pelo medo, pelo frio que assola os corpos de muitos, pelo frio moral, da desesperança, da tristeza e do materialismo. Que o nosso Mestre possa trazer clareza e a esperança de novo amanhã. Que nós, nos nossos atos mais singelos de bondade, inspirados no nosso Mestre Jesus, possamos ser a esperança do mundo novo.
que nós possamos ser bondosos e indulgentes em nossos lares, junto das pessoas que nós tanto amamos. E que mesmo incompreendido pelos nossos amigos e pelas essas mesmas pessoas que tanto nós gostamos, que o nosso Mestre nos inspire a buscar o caminho que ele traçou sempre, nos enchendo de coragem. Mas também pedimos, Mestre, a vossa misericórdia quando nós errarmos e quisermos ir pelo caminho mais fácil. Que não falte o Senhor conosco a disciplina de voltarmos para o caminho sempre. Que nossos guias espirituais, que a Falange Unidos para o Bem de Pai Tomé, possa consolar todos encarnados e desencarnados, possa dar esperança e fé, coragem e perseverança. Que esses amigos espirituais possam acolher todos os espíritos que almejam com carinho, um abraço, uma palavra amiga, ou até mesmo um pão para nutrir o corpo, pela saúde para equilibrar as energias, para a continuação dos trabalhos, pela continuação da vida. Por todos aqueles que se encontram assolados pelas doenças, sejam mentais ou espirituais. Que os nossos queridos amigos possam ser verdadeiros médicos nesse momento, trazendo equilíbrio, trazendo a plenitude. Que nossa singela prece possa alcançar nossos amigos mais prestigiosos do mundo espiritual, para que eles possam inspirar os líderes do mundo a manutenção da paz, que a caridade e a humildade possam vencer o orgulho e o egoísmo nesse momento, que o amor triunfe sobre o mundo, assim como nosso Mestre venceu o mundo, que ele possa vencer mais uma vez, trazendo a nós uma nova esperança. Que o Senhor seja com o espírito de todos nós, mas que nós também nos esforcemos para estarmos junto com o Espírito do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar todos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois só vós, Senhor, o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém.